As explosões de supernovas, SN, têm sido buscadas por décadas como uma possível fonte de poeira no universo, fornecendo as sementes para as galáxias, estrelas e sistemas planetários. A SN 1987A oferece um dos exemplos mais promissores de formação significativa da poeira em supernovas, mas até o telescópio espacial James Webb, os instrumentos que tínhamos à disposição careciam de sensibilidade tanto em tempo de detecção quanto em comprimentos de onda mais longos possíveis de serem detectados. Porém, pesquisadores usando o telescópio espacial James Webb da NASA fizeram grandes avanços na confirmação da fonte de poeira em galáxias primitivas. E essa é uma conquista do James Webb que iremos desvendar com vocês. Observações de duas supernovas tipo 2, Supernova 2004 ET e Supernova 2017 EAW, revelaram grandes quantidades de poeira dentro dos resíduos ejetados de cada um desses objetos. A massa encontrada pelos pesquisadores apoia a teoria de que as supernovas desempenharam um papel fundamental no fornecimento de poeira para o universo primitivo. A poeira é um bloco de construção para muitas coisas em nosso universo, especialmente para planetas. À medida que a poeira de estrelas explodiram, se espalha pelo espaço. Ela carrega elementos essenciais que ajudam a dar origem à próxima geração de estrelas e seus planetas. A origem dessa poeira tem intrigado astrônomos por décadas. Uma fonte muito significativa de poeira cósmica poderia ser as supernovas. Após a explosão da estrela, seu gás restante se expande e esfria para criar a poeira. Abre aspas. A evidência direta desse fenômeno tem sido escassa até o ponto com as nossas capacidades, permitindo-nos estudar a população de poeira em apenas uma supernova relativamente próxima até o momento. A supernova 1987A, a 170 mil anos-luz da Terra, quando o gás esfria o suficiente para formar poeira, essa poeira só é detectável em comprimentos na onda de médios do infravermelho, desde que haja sensibilidade o suficiente, fecha aspas, disse a autora principal Melissa Chabandé, da Universidade Johns Hopkins e do Instituto de Ciência do Telescópio Espacial em Baltimore, Maryland. Para supernovas mais distantes do que a SN 1987A, como SN 2004 ET e SN 2017 EAW, ambas na NGC 6946, a cerca de 22 milhões de anos-luz de distância, e essa combinação de cobertura de comprimentos de onda e sensibilidade requintada só pode ser obtida com o MIRI, instrumento de infravermelho médio, do James Webb. As observações do Webb são a primeira grande descoberta no estudo da produção de poeira em supernovas, desde a detecção de poeira recém-formada na SN 1987A, com o telescópio ALMA, Array de milímetro e submilímetro de Atacama, quase uma década atrás. Na ocasião foi obtida uma imagem de uma brilhante galáxia espiral, que parece um redemoinho de nuvens e pontos vermelhos, rosas, brancos e azuis pálidos ao redor de um centro brilhante e branco. Dois pequenos círculos brancos que se destacam são as nossas supernovas. Essa imagem do Observatório Nacional de Kitt Peak da NGC 6496 contextualiza as localizações da Supernova 2004 ET e da Supernova 2017 EAW dentro da galáxia. As duas supernovas do tipo 2, localizadas a 22 milhões de anos-luz da Terra. As grandes quantidades de poeiras encontradas nessas supernovas, usando o MIRI, indicam que as supernovas desempenharam um papel importante no fornecimento de poeira no início do universo. Outro resultado particularmente intrigante do estudo não é apenas a detecção de poeira, mas a quantidade de poeira detectada nesse estágio inicial da vida da supernova. Na SN 2004 ET, os pesquisadores encontraram mais de 5 mil massas terrestres de poeira. Abre aspas. Quando você considera o cálculo de quanta poeira estamos vendo na SN 2004 ET, especialmente, ela rivaliza com as medições da SN 1987A e tem apenas uma fração de idade, fecha aspas, acrescentou o líder do programa, Ori Fox, do Instituto de Ciência do Telescópio Espacial. As observações
também tem mostrado aos astrônomos que as galáxias jovens e distantes estão cheias de poeira, mas ainda não são antigas o suficiente para que as estrelas de massa intermediária, como o Sol, tenham fornecido a poeira conforme envelhecem. Estrelas mais massivas e de vida curta podem ter morrido cedo o suficiente e em número suficiente para criar tanta poeira. E embora tenha sido confirmado que as supernovas produzem poeira, a questão persistia: quanto dessa poeira pode sobreviver aos choques internos que reverberam após a explosão? Ver essa quantidade de poeira nesse estágio nas vidas da SN 2004ET e da SN 2017 EAW sugere que a poeira pode sobreviver à onda de choque. Evidência de que as supernovas realmente são fábricas importantes de poeira intergaláctica. Os pesquisadores também observam que as estimativas atuais da massa podem ser apenas a ponta do iceberg. Embora o Webb tenha permitido que os pesquisadores medissem poeira mais fria do que nunca, pode haver poeira ainda mais gelada e não detectada, irradiando ainda mais no espectro eletromagnético, obscurecida pela camada mais externa da poeira. Os pesquisadores enfatizam que as novas descobertas também são apenas uma dica das capacidades de pesquisas recém-descobertas em supernovas e a sua produção de poeira usando o Webb, e que isso pode nos dizer sobre as estrelas das quais vieram. Abre aspas. Uma crescente empolgação em entender o que essa poeira também implica sobre o núcleo da estrela que explodiu. Fecha aspas, disse Fox. Depois de analisar essas descobertas específicas, acredito que nossos colegas pesquisadores vão pensar em maneiras inovadoras de trabalhar com essas supernovas poeirantes no futuro. A SN 2004ET e a SN 2017 EAW são os primeiros 5 alvos incluídos neste programa. As observações foram concluídas como parte do programa de Observador Geral 2666 do Webb. Mas apesar das novas descobertas proporcionadas pelo Webb serem extraordinárias, ainda existem algumas ressalvas. Por exemplo, os ajustes gerais têm uma variedade de modelos possíveis, refletidos no intervalo de confiança reportado nos estudos. Todos os dados relatados têm cerca de 90% de precisão, e os cientistas ainda recomendam considerar os menores limites reportados possíveis. O espectrógrafo de média resolução do Webb pode ajudar a aumentar a confiabilidade dos dados e talvez até diferenciar entre modelos de poeiras finos e espessos, algo difícil hoje em dia. Porém, como disse anteriormente, o MIRI do Webb é principalmente sensível à poeira quente e parece haver componentes quentes e mais frios, contribuindo em comprimentos de ondas mais curtos e mais longos. Por isso, apesar de impressionantes, os resultados devem ser levados com cautela. Descobertas como essa fazem com que nós lembremos como o telescópio espacial James Webb é o principal observatório de ciência espacial do mundo e como a expectativa de que o Webb resolverá mistérios em nosso sistema solar. Olhará para além de mundos distantes ao redor de outras estrelas, investigará as estruturas misteriosas e as origens de nosso universo, e o nosso lugar nele é extremamente justificada. E você deve imaginar como James Webb precisa de manutenção. Se liga só nesse outro vídeo que já está aparecendo aí na sua tela, como a supernova espaçonave de Elon Musk pode ajudar a humanidade a continuar mantendo o James Webb ativo e operante. E eu vou ficando por aqui e até a próxima, pessoal.